Agradecimentos especiais aos contribuidores do último vídeo, Gabriel Henrique Moreira e Jordan José da Silva Filho. Sou diarista, faço faxinas e lavo roupas, e durante anos que trabalho em casas de estranhos, notei que nós temos um superpoder: a invisibilidade. Infelizmente, na maioria dos casos, você deixa de ser uma pessoa para os donos da casa. É como se fosse um eletrodoméstico que fala. Eles discutem na sua frente, choram, guardam segredos, esquecem que nós somos humanos também. Meu nome é Letícia, trabalho em casas de alto padrão, e apesar de saber de tudo em cada casa que trabalho e trabalhei, eu nunca abro a boca. Isso é o que garante o pão dos meus filhos. Se você quer continuar trabalhando para os ricos, precisa ver, limpar e esquecer. Mas a casa, no condomínio Alphaville, número 42, eu quero que vá pro inferno. Nunca vou esquecer. Fui contratada por uma agência para atender a esse casal específico. O pagamento era o dobro do que eu costumava receber. Eles moravam em uma mansão de 3 andares, toda de vidro. Um lugar frio, parecia mais um museu do MASP do que uma casa. Os donos eram o senhor Maurício e a dona Helena. Helena jovem, bonita, triste e passiva, passava os dias andando de um lado para o outro, bebendo chá e olhando para o jardim de inverno. Maurício, por outro lado, era o oposto. Um homem alto, de quase 1,90 m, ombros largos, sempre vestindo terno sob medida. Ele trabalhava no mercado financeiro ou algo assim. Tinha uma voz mansa, educada até demais. Toda vez que ele me cumprimentava de manhã, um arrepio involuntário me pegava. A postura dele também me incomodava. Maurício andava com as costas eretas, mas os braços pareciam rígidos demais, como se fossem pesados demais para ele. No começo, achei que era apenas preconceito de uma mulher pobre contra a esnobice dos ricos. Mas uma coisa que eu nunca posso ignorar é o meu instinto, e meu estômago revirava toda vez que eu precisava entrar no mesmo cômodo que aquele homem. As coisas começaram a mudar logo na minha 3ª semana de trabalho. Lembro perfeitamente do dia, porque foi numa segunda-feira, logo após o final de semana, em que Dona Helena tinha passado a noite chorando. Eu estava limpando a sala de estar quando a ouvi conversar com uma amiga ao telefone. Ela dizia que o gato de estimação deles, o xodó dela, tinha sido atacado por um cachorro de rua na madrugada de sexta-feira. Ela dizia que o Maurício tinha sido um herói que correu com o bichinho para uma clínica de emergência no meio da noite, mas que o gato, infelizmente, não tinha resistido aos ferimentos. Helena elogiava o suporte do marido, dizendo que não saberia o que fazer sem ele. Aquilo me chamou a atenção por um detalhe bobo. O condomínio deles tinha segurança 24 horas e muros de 3 metros de altura com cerca elétrica. Não havia cachorros de rua no Alphaville, nunca houve. Para um animal de rua entrar ali e atacar um gato dentro de uma propriedade seria um milagre. Mas eu guardei a informação para mim. Tragédias com pets acontecem. O problema é que, a partir daquela segunda-feira, a rotina da casa virou de cabeça para baixo. Maurício começou a passar mais tempo em casa, trancado no seu escritório no 2º andar. Ele não saía nem para almoçar, não deixava eu ir lá limpar. Eu deixava a bandeja com a comida na porta, batia 2 vezes e ouvia o som da tranca girando por dentro. Quando eu voltava para buscar a bandeja, 1 hora depois, os pratos estavam limpos, mas não havia um único grão de arroz ou resto de carne. Parecia que a comida tinha sido aspirada e não comida. E então vieram
as manchas. Como faxineira, obviamente conheço todos os tipos de sujeira, mas na quarta-feira daquela semana, enquanto eu passava o aspirador de pó no tapete do corredor que dava para o escritório do Maurício, notei uma marca escura. Me ajoelhei para esfregar. Não saía. Era um fluido que tinha secado entre as partes brancas do tapete. Era meio que marrom escura, quase preta, e um cheiro muito sutil de sangue. Eu sabia que era sangue, mas era um sangue estranho, grosso demais, sangue de quem usa bomba. Brincadeiras à parte, à medida que os dias passavam, notei que Maurício começou a instalar trancas novas na casa. Ele colocou uma tranca imensa pelo lado de fora do closet da Dona Helena, colocou trancas na porta da cozinha e a porta do escritório dele recebeu uma fechadura digital nova, daquelas que exigem senha e leitura biométrica. Para quê? Um homem trancaria os cômodos de dentro da própria casa daquela maneira. A paranoia dele estava aumentando, e a minha curiosidade, infelizmente, também. Na quinta-feira, o condomínio inteiro parecia deserto. Dona Helena tinha ido passar o dia na casa da mãe para tentar se recuperar da perda do gato. Maurício, segundo as instruções que me deixou logo cedo, teria uma reunião e só voltaria tarde da noite. Eu estava sozinha na mansão. Subi para o segundo andar com o meu carrinho de limpeza. O plano era limpar os quartos de hóspedes e o banheiro social. Mas quando passei em frente à porta do escritório do Maurício, parei. A fechadura digital estava aparentemente desligada e a porta, que sempre ficava fechada, estava com uma fresta aberta. Olhei mais de perto o visor. Tinha uma pequena luzinha piscando, indicando que a bateria estava fraca, provavelmente pela falta de energia. A fechadura não tinha conseguido empurrar a tranca quando Maurício puxou a porta ao sair. Olhei para trás, em direção às escadas. Olhei para os lados. Larguei o pano na bandeja do carrinho. Dei um passo à frente e empurrei a porta. Assim que a porta se abriu por completo, o cheiro daquela mancha veio com tudo de novo, só que dessa vez 1000 vezes mais forte. O ar-condicionado lá dentro torava. A sala estava escura. A única luz vinha da tela acesa de um computador de mesa imenso. Caminhei lá dentro. A parede atrás da mesa do computador tinha uma coisa estranha. Na verdade, várias. Aquilo tinha se transformado em um mural. Dezenas de fotos presas com fita adesiva. No centro desse mural, a foto principal era o logotipo de uma clínica veterinária 24 horas local. Abaixo, várias fotos tiradas de longe, de dentro de um carro, mostrando a fachada da clínica à noite, o estacionamento dos funcionários e a entrada de emergência. Mas as fotos mais esquisitas eram as de um homem jovem, de jaleco branco, com um estetoscópio no pescoço. Havia fotos dele entrando no carro, fotos dele tomando café numa padaria perto da clínica, fotos da fachada do prédio de apartamentos onde ele morava. Ao lado das imagens, Maurício tinha colado folhas de papel almaço com anotações feitas à mão. Dizia: alvo, doutor. Escala de plantão, terças e quintas, das 22 às 6. Endereço residencial, Rua do Mediterrâneo, Edifício Polaski, apartamento 74. Vulnerabilidade: o apartamento não possui portaria física entre as 2 e as 5 da manhã. O acesso à garagem tem um ponto cego no muro oeste. Abaixo dessas informações, havia uma anotação com um texto circulado várias vezes com caneta vermelha. Dizia: ele sabe. Ele olhou para a arcada dentária.
Descobriu que fui eu quem atacou o animal. Ele mentiu dizendo que o espécime morreu para ficar com ele. Ele coletou as amostras do tecido salivar. O elo precisa ser quebrado antes da notificação formal às autoridades. Eliminação necessária. Então, o gato da Dona Helena não tinha sido atacado por um cachorro de rua. O grandão tinha mordido o gato e o veterinário de plantão percebeu e o confrontou. Agora, Maurício parecia estar rastreando a rotina do médico, planejando invadir o prédio do veterinário para matá-lo. Meu Deus! Abaixo do mural, sobre a mesa de vidro, havia uma bandeja com bisturis, pinças longas, mapas das ruas ao redor do prédio do médico e um par de luvas de couro. Do lado dessa bandeja, um espelho de mesa pequeno. O vidro do espelho estava cheio de marcas de saliva. Eu precisava sair dali. Se esse cara fez isso com um gato e queria fazer pior com um médico, imagina comigo. Precisava pegar minhas coisas, inventar uma desculpa, pedir demissão e nunca mais pisar naquele bairro. Peguei o meu celular. Eu precisava tirar uma foto daquela parede. No momento em que tirei a foto, o som veio do andar de baixo, da porta da frente. O barulho do motor do carro entrando na garagem ecoou na mansão. Eu tinha menos de 2 minutos antes que Maurício subisse o elevador interno ou as escadas direto para o segundo andar. Rastejei para fora do escritório, puxando a porta pesada atrás de mim. Encostei-a com cuidado, rezando para que o trinco eletrônico fizesse o clique de fechamento. Mas a luz da fechadura piscou, falhando de novo em travar a porta. Mas pelo menos dessa vez, ela parecia fechada visualmente. Agarrei meu carrinho de faxina. Eu não podia simplesmente correr e deixá-lo ali no corredor do segundo andar. Maurício saberia, ele não é idiota. Eu só tinha que fingir que estava trabalhando normalmente, ou sumir dali sem deixar rastros. Ouvi o som das portas do elevador se abrindo no térreo. Ele começou a subir as escadas. Desesperada, empurrei o carrinho de faxina em direção ao quarto de hóspedes mais próximo, que ficava no fim do corredor. Me tranquei lá dentro. Encostei a porta do quarto e olhei pela fresta do trinco. Maurício apareceu no topo da escada. Ele não estava usando o terno que usa para as reuniões. Sua camisa social estava ligeiramente desabotoada no pescoço e seu estado era ainda pior. O rosto dele parecia bizarramente esticado, brilhante. Ele respirava de forma estranha também. Ele parou no meio do corredor, olhou para o chão. Eu tinha limpado a mancha de sangue do tapete dias atrás, mas o produto de limpeza que usei tinha deixado uma marca ligeiramente mais clara no tecido. Ele fixou os olhos exatamente naquela marca. Maurício inclinou a cabeça para o lado, um movimento brusco. Ele parecia um animal farejando o ambiente. Maurício deu 2 passos em direção ao próprio escritório. A mão dele foi até o painel da fechadura digital. Ele digitou a senha rapidamente. A porta abriu. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. Abri a porta do quarto de hóspedes sem fazer barulho. Abandonei o carrinho de faxina com todos os meus produtos lá dentro. Eu não me importava com o emprego, nem com a agência, muito menos com o meu material. Desci as escadas correndo, nas pontas dos pés, segurando o corrimão para não cair. Passei pela sala de estar, pela cozinha. Cheguei à área de serviço, onde ficava a porta dos fundos, que dava acesso ao corredor lateral da casa e ao portão de pedestres. A chave estava no trinco. Girei a chave com toda a força. A porta se abriu. Pulei para o corredor externo,
sob a chuva fina que começava a cair, e corri em direção ao portão lateral. Empurrei o trinco. Saí para a calçada do condomínio. Comecei a caminhar rápido, quase correndo, tentando controlar a respiração para os seguranças da guarita não acharem que eu tinha roubado algo da mansão. Quando eu estava a cerca de 50 metros de distância da mansão, parei por um segundo e olhei para trás, por puro reflexo. No segundo andar da mansão, a cortina do escritório de Maurício tinha sido levemente afastada. Havia uma silhueta alta, parada contra a janela de vidro. Maurício estava de pé, olhando diretamente para aquele espelho, de cima para baixo, olhando seus dentes e testando a própria mordida. Ele ficou assim por uns segundos, nessa posição estranha, deixando a saliva cair no espelho. Depois, olhou em direção a mim e sorriu. Ele sabia que eu tinha entrado no escritório, que tinha descoberto o segredo dele. Cortei o contato visual e comecei a correr. O mais importante era que, de qualquer maneira, eu iria sair dali e, obviamente, nunca mais voltar. Com isso, esperava também que Helena percebesse, sabe? Notasse que essa sequência de coisas estranhas em sua casa não poderia ser normal. Cheguei no meu apartamento no final da tarde, exausta, com o corpo dolorido de tanto que fiquei tensa. Tranquei a porta do meu pequeno apartamento e fechei todas as cortinas. Me sentei no sofá com as mãos ainda tremendo. Peguei o celular e abri a galeria de fotos. A imagem da parede do escritório de Maurício estava ali, como eu havia tirado. As provas de que eu não estava maluca, e talvez provas que pudessem salvar Dona Helena e o veterinário. Olhei para o relógio do celular. Eram 6h30. Hoje era quinta-feira. A anotação de Maurício dizia: escala de plantão, terças e quintas, das 22 às 6. O veterinário estaria na clínica hoje à noite. E a outra nota dizia: o acesso à garagem tem um ponto cego no muro oeste. A portaria fica vazia entre as 2 e as 5 da manhã. Maurício não ia esperar a semana que vem. Ele tinha sido descoberto por mim hoje. O cerco havia se fechado para ele. O grandão faria seu plano hoje mesmo de madrugada para apagar o veterinário e depois vir atrás de mim. Eu precisava avisar aquele médico e sim, avisar diretamente a ele. Se eu fosse até a polícia comum, eles levariam horas para registrar a ocorrência. Achariam que uma faxineira doida estava inventando histórias sobre um milionário e quando decidissem agir, o crime já teria acontecido com toda certeza. Procurei o telefone da clínica veterinária de emergência na internet e liguei. A recepcionista atendeu simpática. Tentei manter a calma, mas a minha voz saiu como a de uma maluca da Cracolândia atropelando as palavras. Alô, boa noite. Por favor, eu preciso falar com o veterinário de plantão. O médico que operou um gato que estava com uma mordida estranha no pescoço na semana passada. É urgente, é uma questão de vida ou morte. Senhora, calma. A recepcionista respondeu. O doutor está em atendimento cirúrgico no momento e não pode vir ao telefone. Se for uma emergência com o seu animal, pode trazê-lo diretamente para a clínica. Não é um animal! Gritei desesperada. Escuta o que eu tô falando. O dono daquele gato, o homem alto que levou o bicho, ele está caçando o médico. Ele tem fotos do prédio dele. Ele sabe os horários do plantão. Ele vai invadir o apartamento do doutor ou a clínica hoje de madrugada. Vai matar ele. Diz pro doutor não ir pra casa hoje e trancar todas as portas aí da clínica. Senhora, eu vou pedir pra senhora desligar. Se continuar com essas ameaças, eu vou ser obrigada a acionar a segurança do hospital. Passa o recado pra ele.
Implorei chorando. Pelo amor de Deus, avisa o doutor. O nome do homem é Maurício. Ele mora no Alphaville. Lembra o doutor das marcas de dentes humanos que ele viu no gato? Avisa ele. Desliguei o telefone antes que ela continuasse me tratando como louca. Joguei o celular no sofá e desabei no choro. Eu fiz a minha parte, tentei avisar. Agora são 11 horas da noite enquanto conto esse relato. A tempestade lá fora está piorando. Eu não consigo dormir. Fico olhando para a fresta debaixo da minha porta de entrada, apavorada com a ideia de ouvir aquele caminhar no corredor do meu prédio. O perigo é iminente. O monstro sabe quem eu sou. Ele sabe onde eu moro por causa do cadastro da agência de faxina. Se o veterinário não ouvir o meu aviso, se o Maurício conseguir o que quer hoje de madrugada, eu sei que a próxima foto colada naquele mural vai ser a minha. Até a próxima. Obrigado.